que o City consegue jogar com aquele poste lá na frente? Haaland. O Haaland, estilão, alto, forte, centroavantão, e todo mundo se movimentando, fazendo tudo acontecer pro cara, e o Flamengo não pode jogar com o Pedro assim? Fala um centroavante melhor que o Pedro no Brasil. Um só. Não tem. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos ver tudo que a imprensa paulista falou sobre essa saída do Pedro ou não do Flamengo, essa especulação. Mauro César ali soltou a nota, né? Mostrou ali os prints da conversa dos bastidores do Flamengo, onde o Flamengo ali dizia que se tivesse um valor legal pelo Pedro, eles aceitariam a negociação. Isso deixou a torcida furiosa e a imprensa paulista analisou. Eles falaram ali, olha, ficaram até surpresos com essa notícia. É o que vamos acompanhar a partir de agora. O link lá do Band Esportes estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Nosso companheiro Mauro César Pereira, do UOL, da TV Cultura e afins, informa que a seguinte frase: se alguém quiser, o Flamengo topa negociar o Pedro. Olha que coisa, estamos falando de um centroavante importante. O Pedro está sem espaço lá, o Flamengo quer um outro tipo de centroavante, que participe mais do jogo e tudo mais. Essa é a informação. Que é uma visão completamente diferente do que tinha, lembra? Quando o Palmeiras tentou... Era contrária, era a visão exatamente contrária. O Palmeiras tentou quase eles subirem o muro. Dessa comissão técnica, eles depois... Pegaram o cimento e subiram o muro. Não, daqui ninguém sai, tá? Ele não sai nunca. Agora, a multa é um absurdo. A multa é mais de 100 milhões de reais, a multa para o nacional, né? Então, provavelmente o Flamengo não vai liberar para um time daqui. Mas não chega a ser normal você poder querer abrir mão ou topar negociar um jogador do tamanho do Pedro, né, Massá? Eu gosto demais do Pedro, acho que é um jogador acima da média. Posto isso, depois de 2 cirurgias de cruzado, para jogar com o que o Flamengo pensa em jogo, não cabe. Não cabe. Eles querem buscar um centroavante que marque, que jogue, que seja mais participativo dentro do modelo de jogo do Flamengo. É simples assim, não é nada contra o Pedro, é o jeito, é a característica, certo? Agora, se você faz um time para jogar em função dele, ele vai fazer gol pra caramba. São escolhas. Vou dizer, de novo, o Flamengo não é capaz de mudar o jeito de ser, e não vai mudar, porque o treinador tem essa ideia, e tá certo, não tá errado, mas o Pedro não se encaixa nesse modelo de jogo. Mas assim, Eu não gosto desse argumento. Eu ia falar... Por que o City consegue jogar com aquele poste lá na frente? Haaland. Com o Haaland, estilão, alto, forte, centroavantão, e todo mundo se movimentando, fazendo tudo acontecer pro cara, e o Flamengo não pode jogar com o Pedro assim? Vou te explicar por quê. É até um pouco... uma explicação assim, dá para você perceber em campo, Vessa. Porque o Haaland, o City está 80%, 70% do tempo de jogo com a bola no ataque. O Flamengo é o contrário. O Flamengo tem momentos em que está com a bola no ataque. Ele não consegue ter o mesmo sentido de jogo do City. Então, o 9, o centroavante, ele precisa se movimentar. Por isso que o Haaland se movimenta menos, em tese, que se movimentaria no Flamengo. Agora, a pergunta boa é, o Haaland daria certo no Flamengo? Então, mas aí Daria. Claro, por quê? Você tem que mudar o jeito de jogar. Então, se você fizer o Haaland marcar o lateral direito, ele não vai jogar. Sim, mas o Pedro não é um jogador que você merece falar assim, deixa eu, sei lá, tentar fazer esse cara entrar no meu time? Porque ele tem a qualidade para finalizar e pôr a bola dentro do gol. Na minha visão, sim. No futebol brasileiro, sim. No futebol brasileiro, sim. Pô, fala um centroavante melhor que o Pedro no Brasil. Um só. Não tem. Tô exagerando? Não, o do Corinthians é melhor que ele. O Yuri Alberto? Hoje é. Não é. Hoje? Não? Hoje porque o cara tá voltando de contusão e parará. Exatamente. Mas assim, eu tenho uma outra melhores pergunta. condições. O que o Flamengo está enxergando que a gente não está enxergando para ele ter mudado a visão? Bom, pode ser que tenha outra coisa aí, né? Sim. Pode ser. O que eles estão internamente enxergando? Antes era um muro que subia com cimento para ninguém chegar perto. E agora eles quebraram o muro e falou, pode vir aí que pode levar. É outro departamento de futebol, né? É. Não é o Marcos Braz, é o Boto, que é um europeu, não é o... Pode ser.
Uma outra o visão. técnico tal, é o Felipe Pra mim Luiz, tem a ver com filosofia de jogo. eu sei, mas eu acho que, Simples assim. mas acho que existem jogadores e jogadores. Acho que tem jogadores que merecem você mergulhar na situação e falar assim, mas como é que eu posso aproveitar esse cara aqui? Pedro e Arrascaeta podem jogar juntos? Então, Felipe isso é eu já difícil. consigo entender que não. Já é mais razoável entender que não. Mas você abrir mão do cara... Ó, topamos negociar o Pedro. Eu entendo o que você está falando, O cara foi de Copa do Mundo. concordo com o seu raciocínio, porém, o Flamengo, o Pedro não se encaixa na filosofia do Flamengo hoje, cara. É assim. Eu entendo, mas e aí, entendendo como é que é o futebol brasileiro, se o Felipe Luiz vai embora daqui 3 meses, começa a ir esse- mal, dá uma loucura, Aí vem o vai próximo, embora. vocês são loucos, vocês liberaram o Abriram- Pedro, o cara que eu eu acho- mais gostava da minha vida. Pra mim é muito Essa- espantoso isso. Esse é o Não risco estamos que se falando corre. Vai ter que pegar mais atacante duzentão qualquer, e meter no jogador. né? Quem joga mais? O Vitor Roque ou o Pedro? O Caleri ou o Pedro? E o Alberto, você acha que é o Roberto, mas... Não, hoje sim, pela fase atual. Mas eu fui injusto porque o cara tá voltando de lesão. Você tem razão. O Pedro é mais jogador que qualquer um deles, individualmente. né? Isso que me espanta. Eu acho que é um jogador. Acho que o Flamengo Fala, Pedro. viu o Sorlotti, né, do Atlético de Madrid no Mundial e viu uma oportunidade de mercado de vender o Pedro, porque se esse cara consegue ser ali Jogar. um titular ali, um cara referência no ataque do Atlético de Madrid, imagina o Pedro, né? Porque eu fico me perguntando, qual é o mercado do Pedro hoje? Qual seria esse mercado? Na hora que a gente caiu esse muro, a gente consegue ver mais ou menos o nível que os times estão e tal. Qual seria? Seria um mercado europeu abaixo do que a gente está vendo no Mundial, por exemplo, uma Turquia? Terceiro escalão, é perfeito. possível. Portugal, Turquia. Mas E não ele é- jogaria e não- no Atlético de Madrid, Mas por exemplo, não ninguém jogaria? vai pagar o valor que o Flamengo... Não, e não Falou time não, grande. Então, mas a informação do Mauro César, para deixar claro, a multa é altíssima, é 160 milhões, mas o Flamengo tem um valor que ele fala, por isso aqui eu topo, Eu topo. que é muito menor que isso. Essa é a informação. Agora, você trocaria o melhor jogador do Palmeiras pelo... Esse é o Estevão que está indo embora, pelo Pedro. Depende, cara. O Paulinho pelo Vou Pedro? fazer outra- Trocaria o Paulinho pelo Pedro? Nem a pau. Eu vou dar uma reformada Não, na também pergunta. eu trocaria. Eu Os trocaria. 25 milhões do Vitor Roque você usaria para... Porque o 25 acho que o Flamengo hoje venderia. Você usaria para Não. tirar o Pedro? Não, Você não trocaria o Paulinho pelo Pedro? não trocaria. Você trocaria? Nem o Vitor Roque? Nem o Vitor Roque. Vitor Roque eu trocaria. Que eu trocaria. Eu não. Vitor Por dois Roque, motivos. Eu trocaria. Primeiro que o Pedro precisa de alimentação. Assim como o Vitor Roque. No Palmeiras não vai ter. O jeito do Palmeiras jogar favorece ainda menos o Pedro. Eu não sei não. Eu tenho certeza. O Flaco O não Pedro, joga? o Pedro é bom, o Pedro é um cara bom pelo alto. O Flaco Tem joga mais em recursos, características muito peculiares, né? Que é o time Olha, eu achava preparado para ele. Iria muito bem. O Vitor Roque ainda não. Veja bem, de todos os jogos que o Vitor Roque fez, contem quantas chances de gol ele teve criados pelos companheiros. Gente, é quase nada. É muito pouco. O Pedro precisa que o time trabalhe para ele. Mas Na filosofia do Abel não cabe. Mas acho que o Flaco, se você consegue comparar o Flaco com o Pedro mais ou menos de característica. Não, o Pedro é muito mais jogador que Então, o Flaco. Por isso que eu acho que ele poderia Então se troca dar bem. pelo Flaco, Você beleza? trocaria o melhor jogador do Corinthians pelo Pedro? A Memphis. pergunta é sempre o Yuri Alberto. Memphis. Acho que tem que ser o Yuri, porque aí fica o Yuri. característica. O Yuri não. Foi Não? artilheiro do Brasil ano passado, 31 Bom, gols. o Pedro estava jovem. fora de... Sim, provavelmente o Pedro teria sido ele, porque ele foi ultrapassado pelo Yuri, inclusive. Mas eu acho que do Yuri, não. Vocês têm ideia que o Pedro ficou a temporada inteira quase toda lesionada? E o Yuri Alberto ultrapassou o Pedro na última rodada do Brasileirão? Até lá estavam empatadas. Então, assim, é impressionante a média de gols do Pedro, sabe? A força do Pedro, a qualidade técnica desse jogador, pra mim, é encantador ver o Pedro jogar, sabe? A técnica, como ele cola a bola no pé, como ele tem qualidade pra dar um passe, pra fazer o pivô, coisas que não existem mais no futebol hoje em dia. É muito raro você ver um jogador com essa qualidade técnica. Então, pra mim, o Flamengo querer ele colocar o Pedro à venda é um erro daqueles
grotescos. Grotescos mesmo, assim, não dá pra aceitar o Pedro sair do Flamengo, não dá pra aceitar o Flamengo perder o Pedro de uma maneira tão absurda como essa, ainda mais porque é um dos grandes símbolos desse time. Eu quero muito saber o que vocês pensam. Pra mim, não... Ele pode até ali buscar o espaço dele, mas se livrar do Pedro... E pra mim isso é um negócio que não existe. Não existe mesmo. Pra mim, é certamente o meu jogador assim favorito do Flamengo de vê-lo jogar. Era o Gerson, né? O Gerson foi embora. Então, certamente o Pedro, um dos grandes ícones dessa geração. Então, quero saber o que vocês pensam. Comentem abaixo. Fico até um pouco surpreso, assim... O Flamengo depois voltou atrás na nota, ali o Mauro César foi lá, colocou o print. Enfim, comentem abaixo o que vocês acham de toda essa especulação. Daqui a pouco voltaremos. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!